Olá, comandantes, bem-vindos ao novo episódio de Aurora 4X em C#. E então, deixem já aí o vosso like, porque nós hoje estamos prontos para sair do Sistema Solar. Estamos muito à rasca aqui de alguns minerais, principalmente neutrónio. Neutrónio não é que haja pouco no Sistema Solar, o que acontece é que nós não estamos a conseguir minar a velocidade suficiente, portanto já só temos 19.000 na Terra. Depois o segundo que nós precisamos mais, sem contar aqui com o sório, que isso dá para ir buscar facilmente, é o urídio. Mas o urídio nós não gastamos tanto. Agora o neutrónio sim. Estamos a minerar aqui em Titânia, temos bastante, mas pá, mesmo este com 3.600 de mineração ano, eu acho que isto vai acabar relativamente rápido. E aqui temos a solubilidade de 1, mas só nos restam aqui 44.000 toneladas. Por isso, apesar de parecer muito aqui em Titânia, nós vamos ter que encontrar outros jazigos de neutrónio, portanto vamos ter que sair do Sistema Solar. Para isso nós criamos duas naves há relativamente pouco tempo, que estão agora prontas, e já temos aqui a Fleet, o esquadrão feito para eles. Eu chamo-lhe a Scout Fleet, que é o que nós vamos usar para sair daqui. Aqui aparece JM, Jump, quer dizer que temos um Jump Drive M militar, que é precisamente aqui no Coelho. O Coelho tem o Grumman J5004M, ok? Ou seja, dá para transportar 4 naves até 5.000 toneladas. Portanto, vamos transportar o próprio Coelho e vamos transportar o Águia 1, que é uma Scout Surveillance Frigate, quase com 5.000 toneladas. Não tem qualquer tipo de poder de fogo, mas tem aqui 3 sensores. Temos o Panasonic Active Search Sensor e tem 2 sensores passivos. Para ligarem o sensor ativo, vocês têm que vir, portanto, clicar na nave, vir aqui onde diz Ship Combat e aqui em baixo ligar os ativos. Active On, clicam e depois ainda não estão ligados. Ok, por acaso estão aqui ligados. Panasonic Active Search Sensor, aparece-vos aqui o range, aparece porque eu escolhi para aparecer. Aqui onde diz Display, vocês têm que ir aqui a Active Sensors e clicar na seta para mostrar. Senão ele está ligado, mas nós não sabemos que está ligado, ok? Portanto, eu vou ligar o Active Sensors e o Fire Control Range é para as nossas fragatas. Neste momento eu tenho desligado, mas para já podemos desligar. Mas temos ali o range do Active, do Fire Control. Portanto, o nosso Fire Control nas nossas fragatas de mísseis, ok, eles conseguem disparar até aqui, ou melhor, o Missile Fire Control consegue disparar até aqui. Os nossos mísseis até podem não ir até aqui, podem ir até menos. Certo, bem, para já vamos tirar então o Fire Control, que não interessa, nós vamos levar apenas naves, não são civis, mas é como se fossem, não têm qualquer tipo de armamento, e vamos primeiro desligar então aqui no Ship Combat os ativos, que é para nós sermos detectados mais dificilmente. Depois vamos aqui mandar a nossa fleet, não é, toda para o Jump Point. Para o Jump Point, está aqui, aparece-nos aqui. Vamos para o JP1 e para já vamos fazer um Move to Location. Já agora só ver se eles realmente têm combustível e essas coisas todas. Têm combustível a 100%. Nós nem treinamos estas naves, mas pronto, vamos seguir. Portanto, elas são rápidas, vamos ver só em 8 horas até onde é que elas chegam. Só em 8 horas chegaram aqui, não é? São naves bastante rápidas, 2.522 km por segundo, estão-se a mover ao passo do mais pequeno, do mais lento. Vamos andar 5, vamos andar aqui mais alguns dias. E cá estamos. Agora aqui nós vamos ter que passar o Jump Point. Isto pode correr bem ou pode correr mal, é a primeira vez que eu estou a testar isto aqui em direto convosco, por isso nós temos que fazer aqui JP1, fazer aqui um Squadron Transit. Há uma diferença entre o Squadron Transit e o Standard Transit, e eu agora não me recordo qual é. Eu depois vou à wiki do jogo e ver. Sei que um é uma coisa mais militar, é para eles estarem preparados do outro lado, e o outro é uma coisa mais civil, se não me engano. Nós vamos fazer o Squadron Transit e vamos andar aqui 5 segundos.
E agora tudo pode acontecer. Ok. Resultou. As boas notícias é que resultou. Nós estamos agora num novo sistema chamado o Psi-SETI. Psi-SETI, ok. As outras boas notícias é que Psi-SETI tem aqui vários planetas. Deixa eu ver se tem asteroides. Não parece ter asteroides. Ok. Psi-SETI e para já não detectamos inimigos. Para já. Nós acabamos de entrar aqui há 5 segundos. Por isso o que eu vou fazer, e nós não temos outra hipótese, é ligar aqui os nossos ativos e depois vamos mesmo aqui para o centro, só para ver se há aqui algum inimigo ou não. Portanto, a nossa fleet vai aqui, por exemplo, para o 7A, vamos fazer Move to Location e vamos andar só a 2 minutos. Okay, já ligamos os nossos ativos, portanto, se eles têm algum tipo de detecção de sensores, eles podem nos ver agora. Portanto, nós vamos andar devagar, eles ainda não estão a andar porque eu acho que eles ainda estão naquele período de ficarem um bocado dos 11, não é? 20 minutos, ainda não estão a andar. Então eles ficam várias horas assim. Ou então eu estou a dar aqui algumas ordens erradas. Pois. Move to location. Add move. Agora sim. Já estão a andar, não detectamos ainda ninguém. Vamos aqui devagarinho. 8 horas de cada vez. So far so good. Ainda não detectamos ninguém. Eu acho que se eles nos tivessem detectado e tivessem fragata já tinham vindo ter connosco. Porque nós já estamos aqui muito em cima deles. Ok, estamos já nos planetas, não detectamos ainda nada e acabaram as ordens. Portanto, nós não detectamos absolutamente nenhum extraterrestre aqui. Agora, o que é que a gente pode fazer? A gente pode só ir aos outros, já agora, só para ver se os nossos sensores detectam alguma coisa. Nós também temos sensores termais, não é? Portanto, detectam atividade no próprio planeta. Por isso, se nós formos mesmo em cima do planeta, devemos conseguir detectar alguma coisa. Se lá houver alguma civilização... Ui. Ok. Ciência e OnDrive. Então, agora que acabou esta ciência, eu queria vos falar noutra coisa, que é mandar uma equipa de geólogos para um planeta. E nós não conseguimos neste momento porque falta-nos bastante tecnologia. E eu estive a ver a wiki antes deste episódio. E então uma das coisas que a gente precisa é ir aqui a Ground Combat e irmos fazer o GeoSurvey Equipment. É um equipamento que é preciso para fazer, portanto, surveys geológicos dos planetas. Portanto, nós vamos criar isto. Silvina Cão. Dá-lhe aí. Portanto, isto vai estar pronto em 33, mas a gente depois pode ir metendo aqui mais alguns research labs, não há problema. Ok, vamos continuar. E acabaram as ordens e não encontramos nada. Portanto, isto para já são boas notícias. Temos aqui vários planetas e não detectamos aliens. Detectarmos aliens aqui tão próximo do sistema solar também não era nada bom, não é? Portanto, o que nós vamos fazer agora é ir aqui ao Sol e fazemos já um standard transit, que é para eles irem para o outro lado. E depois, eu não sei se vai dar, mas nós vamos tentar. Deixem-me ver aqui. Ora, o nosso, onde é que está? Geological, Colony Fleet, Grave Survey. A nossa Survey Fleet tem naves de 2.500 toneladas. Portanto, em princípio, elas conseguem passar pelo jump drive da nossa nave Coelho, da nossa nave militar. Portanto, o que nós vamos fazer aqui é fazer Movement Orders, Psi e Move to Location. E nós vamos já começar a fazer a prospecção lá. Portanto, entretanto, aqui deve aparecer a nossa frota vindo do outro sistema. Já está aqui a Scout Fleet. E depois a Survey Fleet está também aqui a chegar. Ui, o que é que era aquilo? Era mais toneladas. Espera aí que a gente tem que estar em cima disto.
depois destes aqui, nós precisamos de mais. Precisamos para aí de 100 e tal até de capacidade. Isto é barato nos estaleiros civis, isto é barato de fazer. Porque eu criei outra nave, que eu não vos mostrei ainda. Mas criei uma nave que é o Fuel Harvester, eu chamei-lhe o Petrostar. Tem 118 mil toneladas, é um gigante, ok? E o que é que isto vai fazer? Ele tem 40 módulos a produzir quase 2 milhões de litros por ano, cada nave destas. Ok, é extremamente lenta, sim, mas aquilo é para a gente deixar numa gas chamada gigantes de gás, deixamos lá a produzir fuel. Tem 3 motores, apenas, isto são motores extremamente económicos, não é? E depois tem uma fuel capacity de 6 milhões de litros em cada nave. Portanto, nós conseguimos encher esta nave em cerca de 3 anos. E depois o que a gente vai é ir à Terra, descarregamos 90% do combustível e voltamos para lá, para Saturno ou onde for que a gente os mande. Porquê? Porque eu não queria gastar. O sório não é usado para quase nada, exceto combustível, mas ainda assim é usado para algumas coisas. Por isso eu não queria estar a gastar este sório a fazer combustível, uma vez que a gente ainda tem, onde é que está a indústria, ainda temos aqui 84 milhões nas reservas, portanto eu mandei desligar a nossa produção das refinarias. E o que eu quero fazer é minar o sório, guardar o sório aqui para outras coisas que seja preciso e ir às Gas Giants buscar sório e refinar automaticamente nestes tais Petrostars. Porque se nós virmos aqui o que é que nós temos em termos de sório, deixa eu ver, pelo menos, ok, 3 mil sório. O que é que há aqui? Temos logo aqui, Saturno tem 30 milhões. E este aqui, Júpiter, também tem 4 mil milhões. Portanto, é a ver. Num destes dois a gente vai começar a sacar o sório. Infelizmente é só 0,5, mas isto pode mudar no futuro, não é? Certo, de volta aqui à nossa Survey Fleet, vamos ver o que é que há então no outro sistema. Ok, vamos ver então se isto vai funcionar ou não. Primeira vez que eu estou a fazer isto no Aurora C Sharp. Ora, Survey Fleet Movement Orders. Sai, eu quero fazer um Standard Transit. E conseguimos, ok, conseguimos usar. Portanto, temos agora aqui a nossa Survey Fleet. E a nossa Survey Fleet agora o que vai fazer é fazer aqui ordens. Que é o seguinte, isto vai fazer o Survey Nearest Body e depois, quando tiver menos 50% de combustível, vão fazer refuel na colónia, mas em princípio a gente vai conseguir fazer isto tudo sem gastar muito combustível. Será? Quanto é que a gente ainda tem? Ainda temos 96%. Vamos ver aqui um dia. E vamos ver o que é que aparece aqui em termos de minerais. Pode ser que a gente tenha sorte, espero bem que sim, nestes planetas e nestas luas. Não sei se têm luas, mas asteroides não têm, que a gente já viu. Ui, o que é que descobrimos? Descobrimos uma valente porcaria. Não descobrimos nada, ok? Boronite 729. Sim, a acessibilidade é boa, mas... Ok, também era uma lua, não é? Vamos aqui, este também não tem nada. Aqui no planeta. Vá lá. Nada. Caraças. Ok, para já não temos muita sorte. Vamos ver aqui. Nada. Ok. De urânio, nada mal. 300 mil. Neutrónio, 1 milhão a 0.5. Ótimas notícias. 1 milhão a 0.5. Bem bom, bem bom. Depois temos Corbomite, meio milhão, mas sem acessibilidade nenhuma. Temos Tritânio, 4 milhões, mas também quase sem acessibilidade nenhuma. E depois temos Vandarite, 5 milhões a 0.4, que também não é mau. Vandarite, como é que nós estamos em termos de Vandarite? Vandarite ainda temos bastante na Terra. Onde é que a gente tem mais Vandarite? Temos em Marte, mas sem acessibilidade. Aqui não temos, aqui também não. Temos bastante em Vênus e com boa acessibilidade, portanto Vandarite não vale a pena vir para aqui. Mas, bem bom, Neutrónio, 1 milhão a 0.5, bem bom.
Ok, mais. Este também está bom, de urânio, a quase 300 mil, com ótima acessibilidade. Neutrónio, infelizmente não é muito, mas ótima acessibilidade. Vanderite também e Sórium também. Portanto, olha aqui, isto é Psy 7A2, também um bom planeta para pormos algumas minas. Só vir aqui buscar o de urânio e o neutrónio já é bom, e o Sórium também. Portanto, ótimo planeta para pôr aqui minas automáticas. Vamos seguir. Pelo menos já temos neutrónio, que era o nosso principal mineral que estávamos à procura, não é? E assim acabou. Sistema minúsculo mesmo, mas encontramos algumas coisas, não é? Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos de urânio nestes dois, temos neutrónio também nestes dois, e depois, que vale a pena, aqui acho que não há mais nada. Temos aqui Vanderite, pronto, nestes dois vale a pena, principalmente pelo neutrónio. Se fizermos aqui all, se fizermos aqui, sei lá, neutrónio com mais de 5000, não é? Temos aqui Vênus, e depois logo a seguir temos 7A1 com 0,5 de acessibilidade, que é 5 vezes mais rápido do que estar aqui em Vênus. Portanto, ou vendo isto de outra maneira, pôr aqui uma mina automática vale tanto como pôr 5 minas automáticas em Vênus. Também podemos fazer as coisas nessa perspectiva, portanto vale muito a pena estar a vir para este sistema. Portanto, este vai ser o próximo sistema que nós podemos colonizar. Mas já que estamos numa de aventura, neste episódio, o que eu vou fazer é tirar daqui a minha Survey Fleet, mandá-los voltar para a Terra, pôr novamente combustível, se bem que eles ainda têm bastante, mas para já vão para a Terra, depois vão para Earth e vão fazer Refuel, Resupply, e vão fazer Begin Overall. Isto também deve ser rápido, e depois aqui vamos pôr 100 ordens, e claro, temos que mandar a nossa fleet militar para o outro lado, que é para eles poderem passar, não é? Ei, olha aí, a águia já só tem 36% de combustível. Temos de ter cuidado com isto. Realmente eu pus combustível a menos na águia. Eles não fizeram praticamente nada, não é? Caraças. Agora fiquei preocupado. No Aurora 4X antigo dava para a gente mandar combustível de uns para os outros bastante facilmente. Aqui não sei se a gente precisa de tecnologia, mas pronto, eu já vou ver isso. Para já estes tipos têm que passar para aqui. Vamos fazer o Standard Transit. Pronto, eles estão lá do outro lado, e estes aqui devem estar a regressar. Será? Estão. Eu vou aqui dia a dia só para não ver se não acontece nada. Completed Research, já temos shields, ok? Já temos os nossos primeiros escudos. Isto também vai ser importante para as nossas naves militares. O que é que a gente pode fazer mais aqui em Defensive Systems? Temos aqui alguma coisa interessante. Temos os Gamma Shields. Temos Shield Regeneration, melhor. Maximum Shield Generator Size. Olha, por que não? Vamos fazer isto. Ok. Pronto, estes passaram para o lado de lá. E agora a nossa fleet militar, que nós chamamos de Scout Fleet, vai também passar. Depois vão para a Terra e vão fazer um Refuel, Resupply bastante urgente, e Active Sensors Off. Pronto, espero bem que eles consigam lá chegar. Realmente eu não sabia que estavam assim tão mal de combustível. Survey Fleet, Scout Fleet, 31%. 31%. Será que vão chegar? 23%, eu acho que vão chegar. Ainda por cima a Terra está aqui, já apanhámos a Terra numa boa rotação. Será que vão chegar? 18%, vai ser a rasquinha. Depois 16%. Foi mau design, ok? Foi mau design. Eu sei que as naves militares eles precisam de levar muita coisa, portanto nunca será tão fácil. Mas foi mau design. Portanto eu vou ter que ver como é que a gente passa combustível de uma nave para a outra.
porque já deu para perceber aqui que esta leva muito mais. Epá, no outro Aurora havia aqui um botãozinho que a gente dizia para equalizar as reservas de combustível. Agora aqui não sei se dá para fazer isso. Ship Overview. Aqui não temos. Logistics. Detail Fuel Report. Eu se calhar não tenho essa tecnologia. Mas pronto, se souberem como é que isso se faz, digam-me aí nos comentários. Para já vamos fazer o que eu disse. Pronto, já está. O que eu vou fazer agora, já que nós temos este grande problema de combustível, é não passear tanto, digamos assim, com a nossa jump ship e basicamente ficarem só por aqui, ok? Mas pronto, vamos então ao Scout Fleet Movement Orders, vamos ao JP2 e vamos fazer lá um Standard Transit. E depois, se estiver tudo ok, a gente manda logo a nossa... os rochas, não, os nossos chefes. Ok. Está quase. Eu estou a fazer isto devagarinho, que é para o caso de estarem lá aliens do outro lado. E aí está. Estamos em Próxima Centauri. Próxima Centauri tem só um planeta, será? Epá, então estamos desgraçados. Mas, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá, claro, ao planeta. Deixa-me só ver se isto tem asteroides. Não tem. Não tem asteroides. Ok, então, Águia, faz-me um favor e liga aqui os ativos. Já estão ligados. E entretanto eu vou já chamar a Survey Fleet. Vamos à Próxima Centauri, fazer um Standard Transit, e a Águia tem que ir para o Sol e faz um Standard Transit, porque eles precisam estar do outro lado para ir buscar a nossa Survey Fleet, ok? Ok, pronto, a Survey Fleet está aqui, agora estes passam outra vez para este lado, só para termos os radares ligados, estão a perceber? Estão a perceber aqui o esquema. E depois a nossa Survey Fleet vai fazer Survey Nearest Body e ir-se embora se estiver com pouco combustível. Pronto. Surveying Asteroid Distance. Ok, eles estão afinal sempre a asteroides para aí alguns. É assim, esta Survey Fleet, eles não têm nenhum radar, ok? Porque eles estão praticamente cegos aqui. Portanto, eles podem desaparecer de repente do mapa porque levaram com um míssil e nem sequer sabem. Portanto, afinal há aqui muitos asteroides, a gente é que não estava a ver isto bem. Asteroides. São asteroides invisíveis, ok, não estou a perceber. Porque é que eles não me estão a aparecer aqui? Há muitos asteroides. Okay, Research Complete. Temos redução termal na nossa assinatura. Nada mal. Vamos ver o que é que a gente pode fazer aqui com Power and Propulsion. Podemos diminuir aqui os consumos. Não seria mau. Já podemos fazer um Tomahawk Fusion Reactor. Mas isto é caríssimo. Vamos fazer aqui um Power Plant Boost que é baratinho. Por falar em caríssimo, nós estamos aqui a perder dinheiro. À grande, já vamos só com 42 mil. E aqui na indústria eu estou a fazer centros financeiros. Ok, só para vocês saberem o que é que eu estou a fazer. Nós temos neste momento 408, começámos com apenas 200, estamos com 408 e depois forem aqui a Wealth,
vocês veem o que é que eles estão a fazer. Portanto, neste momento, 1300 créditos, digamos assim, já vêm só do Financial Center. E aqui é o que nós estamos a gastar. Portanto, modificações dos shipyards é bastante, construções é bastante, research neste momento está-nos a gastar muito dinheiro também. Portanto, mas isto está a subir, isto era menos de 20%, aqui em termos do que nós ganhávamos já está nos 33%, só que as nossas despesas também infelizmente estão a subir muito, mas pá, são despesas necessárias, para já vai ter que ser assim. Ok, o nosso sensor Panasonic termal, que é o nosso sensor passivo, sofreu aqui uma falha e eles repararam e gastaram 60 supplies de maintenance, não é? MSPs. A nave ainda tem 623 depois de ter gasto isto. Pronto. À medida que eles vão estando no espaço mais e mais tempo, maior é a probabilidade de nós partirmos alguma coisa. Basicamente é isso que eles nos estão aqui a dizer. Para já não detectarmos nada aqui, não é? Também os asteroides são pequeninos, não é? E as expanded. A probabilidade de nós encontrarmos alguma coisa acho que é de 5%. Olha, encontramos. Portanto, encontramos que é neutrónio, boa acessibilidade, mas nem vale a pena vir cá. Corbomite, boa acessibilidade, também não é mau, quase 60 capas. Vanderite, também boa acessibilidade. E corúndio, também nem vale a pena vir cá. Pronto, já começámos a encontrar qualquer coisa. Agora, este planeta aqui é que eu quero muito ver o que é que tem. Shipyard Modified, vamos só ver já agora. Foi um shipyard militar, aqui para 6.000 toneladas. Isto é um bocado caro, mas vamos 6, 7, 8, vamos pôr para as 8.000 toneladas. E já temos Unrest em Marte, temos que fazer mais naves militares. Isto já... Bem, já começa aqui a meter muita coisa militar neste momento. Mais coisas, Corbomite, olha, Iridium, 9 capas, boa acessibilidade, dá sempre jeito. Eu vou ter que fazer qualquer coisa sobre esta instabilidade política muito rapidamente, pá, muito rapidamente. E se calhar a maneira mais fácil e mais rápida eu fiz um retool, agora não posso fazer aqui naves militares. Que estupidez. Eu vou ter que esperar que isto acabe então. 80-31. Será que a gente... Janeiro 31. Isto é quase um ano. Eu vou fazer aqui Delete Activity. E vou fazer aqui Retool para a classe Vietnã. E foi automático. E pronto, e vamos pôr aqui na Shipyard Fleet. Vamos fazer mais duas missile boats, não é? Ok, continuando aqui a nossa prospecção. Isto está também, mas nós precisamos disto maior. Ok, descobrimos mais. Não, nada de especial. Algum corúndio sim, mas nada de especial. Nós estávamos aqui, era com a imagem errada. Ok. Construction rate está melhor. E agora temos aqui 10 Research Facilities, que eu se calhar vou separar.
Ok, mais um bocadinho de tritânio, algum iridium também, nada assim de especial. Eles estão a expandir bastante, os civis estão a expandir bastante aqui as minas, o que quer dizer que a gente está a pagar muito mais por elas. Purchase of Civilian Minerals já está nos 500. Neste momento nós estamos a perder, continuamos a perder dinheiro. Ok, mas o Financial Center já está a dar 1400. Ok, acabamos aqui esta tecnologia. Vamos voltar aqui ao Power and Propulsion, ver o que é aqui de interessante. Eu diria aqui Jump Drive Efficiency 6 é sempre melhor, porque nós vamos precisar de mais Jump Drives no futuro. Ok, Survey Fleet, encontrar aqui algumas coisitas, mas tudo coisa pouca. Mais coisas, ok, de urânio, 12 capas, nada mal. E o resto nem vale a pena vir cá. Olha, mais 15 capas de urânio. E aqui algum neutrónio, mas também boa acessibilidade, mas não é quase nada. Bem, eu vou fazer o seguinte, que eu estou muito curioso para ver o que é que há neste planeta. Eu vou modificar aqui as ordens da nossa Survey Fleet e em vez de vai ser Survey Nearest Planet or Moon primeiro, ok? Pronto, e não encontrou nada. Não encontrou nada, que cena. Então aqui não devemos ter nada de jeito. Portanto, vou só fazer o Survey Nearest Body e vai continuar assim. E entretanto tivemos aqui as nossas duas classes Vietnam, que nós vamos pôr, agarrar nelas aqui e vamos pôr no Battle Fleet. E isto com certeza já ajudou na estabilidade em Marte. Aqui está, Protection Required e Actual. Pronto, tínhamos 20, precisávamos de 23, agora precisamos de 23 e temos 40. Ok, está ótimo. Vamos então ficar por aqui neste episódio. Já explorámos aqui 2 sistemas. Se vocês quiserem ter uma ideia de todos os sistemas que há, não é que há, mas que vocês conhecem, vocês podem vir, enganei-me na janela, vocês podem vir aqui e veem, nós estamos aqui no Sol, não é? E podemos do Sol sair para Próxima Centauri e para Psi Ceti, e à medida que nós vamos descobrindo mais, isto vai crescendo aqui, vai ficando bastante grande. Esta janela é super útil. Se quiserem ver todos os episódios de seguida, está aí a lista de reprodução na descrição, é só clicar lá. Subscrevam o canal também, estamos quase nos 5000 subscritores e seria ótimo. E vejo-vos no próximo vídeo, até lá, fiquem bem.